Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã fala sobre intercessão. E em Gênesis, capítulo 18, do verso 16 ao 33, vai relatar quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Para contextualizar, no início do capítulo 18, a palavra do Senhor declara que 3 homens vinham, passando por ali onde Abraão estava, e Abraão pede, para que eles parassem ali, para que Abraão pudesse servir eles, trazer uma bacia para lavar os pés deles, servir eles. E aí eles param e Abraão serve e tal, e eles liberam uma promessa, de que nesta mesma época, no próximo ano, Abraão e Sara teriam a sua promessa, teriam seu filho, ele chamaria Isaac e tal, e liberou a promessa, Sara riu, todo esse contexto que nós já conhecemos. Só que aqui, a partir do verso 16, já começa a relatar que assim que esses homens se levantaram, eles avistaram Sodoma e Gomorra, de longe, assim, olhando. E o Senhor ficou: meu Deus, como será que eu posso esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer? E aí o Senhor revela a Abraão, fala: Abraão, eu tenho visto, o pecado, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave que eu descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. E o Senhor queria destruir aquela cidade, por conta do pecado, por conta das acusações, por conta daquilo que eles estavam fazendo. Só que Abraão, ele começou a interceder por aquela cidade. Ele falou: Senhor, mas o Senhor exterminará o justo com o ímpio? O Senhor fará isso com toda essa gente, ainda que tenha o justo? Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor ainda assim exterminará o justo com os ímpios? E o Senhor fala: Abraão, se tiver 50 pessoas, justas, 50 pessoas que creem, 50 pessoas que ainda fazem o que é certo, o bem, eu não destruirei. E Abraão continua insistindo: Senhor, mas e se faltarem 5 para completar os 50? Se só tivesse 45 pessoas justas? E do Senhor fala: se ainda tiverem 45 pessoas, eu não destruirei essa cidade. E depois Abraão continua insistindo com o Senhor: Senhor, e só houverem 40? Ainda assim não destruirei essa cidade. E Abraão fala: Senhor, desculpa, está sendo um pouco ousado, insistente, mas e se houverem só 30? O Senhor fala: ainda se houverem só 30, não destruirei. E Abraão continua: Senhor, e se houver apenas 20? Ainda assim não destruirei. E Abraão fala: Senhor, e se houver apenas 10? E o Senhor fala: por conta desses 10, eu não destruirei. Nós podemos ver aqui Abraão fortemente intercedendo por aquela cidade. Não simplesmente pela cidade em si, mas porque Ló estava lá. Ló era parente de Abraão. Ló habitava ali com a sua mulher, suas 2 filhas, os seus genros. E Abraão se lembrou e começou a interceder pela causa de Ló, para que Ló nem sua família fosse destruído, mas também pela cidade, para que o Senhor não cometesse, vamos dizer, tal injustiça em destruir justos com os ímpios. E ele foi intercedendo, até que o Senhor chegou à conclusão que, se houverem 10 justos, eu não destruirei esta cidade. E o que essa passagem me levou a refletir é que não tem como vermos o sofrimento das pessoas e não fazermos nada. Sabe, não tem como você ver as pessoas caminhando por um caminho que vai levá-las à morte, caminhando em ruínas,
ruínas e você permanecer omisso, não tem como. O que Abraão fez aqui é um grande exemplo do que devemos fazer. Abraão intercede por Sodoma, é o título da passagem. Ou seja, Abraão clamou por aqueles que precisavam, por aqueles que não tinham como se defender, por aqueles que não tinham o que fazer. Abraão intercedeu. Muitas vezes a gente se encontra em situações que não sabemos o que fazer. Muitas vezes a gente se encontra de mãos atadas, mas a sua boca está aberta para clamar. A sua boca está aberta para interceder. Sabe, muitas vezes a gente fala, ai Milena, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Deixa eu te falar. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos. O que as suas mãos não podem fazer, a sua oração alcança. Aonde os seus pés não podem ir, a sua oração chega. Então nós precisamos interceder. E por que intercessão? Porque intercessão é você orar pela causa do outro. É você orar pela necessidade do outro. Porque oração é você orar por você. Só que a gente muitas vezes está utilizando este momento de forma tão egoísta. Sabe, a gente chega diante de Deus e é somente o eu quero, eu peço, eu quero isso, eu desejo isso. Mas e como estão as outras pessoas? Intercessão, orar pelas vidas, orar pelas causas das outras pessoas. A intercessão é você deixar de olhar para você e começar a olhar para a dor do outro e a clamar para que essa dor passe, e a clamar para que essa pessoa seja curada, e a clamar para que essa situação seja resolvida. Em Israel, ah Milena, mas eu não posso fazer nada, é a guerra. Ora! Interceda pela essa nação. Você crê que o Senhor pode apaziguar todo este conflito? Então clame por essa nação. Clame por Israel. Clame pelos servos de Jesus que estão naquele lugar, sendo perseguidos, sendo mortos. Clame. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos. E principalmente quando se trata de intercessão. A intercessão é o olhar para o outro. Como que você pode ver alguém sofrendo e você não vai fazer nada? É como se você tivesse a cura para o câncer e guardasse isso só para você. Sabe? Comece a mudar a sua mente, né? Como falam, mindset. E volte o seu olhar para as outras pessoas. Sabe? Que sejamos como Abraão. Ao ponto de clamarmos por aqueles que necessitam. Clame pela nação de Israel. Clame pelo Brasil. Clame pela sua vizinhança, pelo seu bairro. Ai, ao invés de reclamar, interceda. Ao invés de reclamar, ore. Ao invés de murmurar, de acusar, de criticar, ore. Eu lembro que na época da pandemia eu tinha uma professora de química que era muito difícil. E não é uma matéria fácil. E eu ficava reclamando, todo dia eu reclamava dessa professora. Porque a professora é isso, porque a professora é aquilo, porque ela não sabe dar aula, que não sei o que, não sei o que lá. E minha mãe falou um dia pra mim, Milena, ora pela professora, você reclamar não vai adiantar de nada, mas ora. E aí eu falei, minha mãe tem razão. Aí eu comecei a orar. E cada semana que ela ia dando aula, ia melhorando, sabe? Eu ia conseguindo absorver. Então, a nossa saída, a melhor opção não é reclamar, não é criticar, não é murmurar, mas é orar. Para que a situação seja mudada. A sua reclamação não muda cenário nenhum. O seu julgamento não muda situação nenhuma. A nossa murmuração não vai fazer a menor diferença, mas o que pode transformar cenários é a nossa oração. Então, interceda por aqueles que necessitam, sabe? Que não sejamos egoístas e só venhamos buscar por nós. Sabe, a palavra do Senhor declara o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua família, e perder a sua casa. Mas eu gostaria de trazer essa passagem para esse contexto que estamos falando, do olhar para a intercessão, do olhar para a causa do outro. Como você pode se sentir bem e salvo em um mundo completamente perdido e corrompido? Você se sentiria bem vendo só você no bem bom e as outras pessoas ao seu redor definhando? E as outras pessoas ao seu redor indo a ruínas? E as outras pessoas ao seu redor caminhando para um caminho de morte? Você se sentiria bem?
Você se sentiria bem, como eu citei, por exemplo, tendo a cura para o câncer, enquanto milhares e milhares de pessoas têm morrido por esta doença? Sabe, o evangelho não é para parar em nós, mas é para ir através de nós. Sabe, a oração não é só por nós, mas é para que possamos clamar pelas outras vidas, que é a intercessão. Clamar pela causa daqueles que necessitam, o olhar para a necessidade do outro, para a dor do outro, para o sofrimento do outro. Então, será que você se sente bem? Será que você se sente salvo vendo este mundo completamente corrompido? Será que você se sente bem enquanto você está aí salvo, bem, feliz, enquanto milhares e milhares de pessoas em todo mundo caminham para a morte, caminham para as ruínas? Você se sente bem? Eu vejo isso como um exemplo do meu chefe. Ele contando pra mim a história do local onde a gente trabalha. E ele contou que quando ele chegou ali, a vizinhança, né, as pessoas que estavam ali ao lado, eram as pessoas humildes, né? Então, era casa sem cerca, sem muro, sem parede, mato assim na frente. E ele falou que foi desmatando, aí fez a cerca pra vizinha da frente, ajudou a vizinha do lado, plantou flores na frente ali de todas as casas. E ele falou assim pra mim: Milena, como que eu posso me sentir bem se todo mundo ao meu redor não está bem? Se o ambiente ao meu redor não está bem? Então a gente precisa mudar. Não adianta só eu estar bem, tudo ao meu redor está ruim, tudo ao meu redor não está bem. E eu fiquei ali pensando, eu falei, meu Deus. E é isso que precisamos pensar. Como eu posso me sentir bem se a pessoa ao meu lado está caminhando para a morte? Como eu posso permanecer omisso se o mundo ao meu redor está caminhando a um destino de morte, de ruínas? Sabe, que assim como Abraão, nós possamos olhar para o outro, ver a situação e interceder. Aqui a palavra é essa: Abraão intercede por Gomorra. Abraão abraça a causa de Sodoma e Gomorra. Abraão clama por Sodoma e Gomorra. O que eu e você temos feito? Será que a gente tem sido só o eu? Temos sido egoístas ao ponto de só olharmos para nós? Ou temos voltado o nosso olhar para o outro e intercedido e clamado e buscado por essas pessoas que muitas vezes não têm forças, que muitas vezes não têm como se defender? Qual tem sido o nosso posicionamento? Você tem permitido omisso enquanto pessoas ao seu redor estão caminhando para um caminho de destruição, de morte, de aniquilação? Pessoas estão morrendo e indo a ruínas porque estamos calados. É forte, mas é a verdade. Pessoas no seu ciclo de amizades estão caminhando para a morte e ruínas porque você permanece calado. Pessoas na sua família estão caminhando para um destino, para um lugar de morte e ruínas, porque você permanece calado. Que possamos pegar esse exemplo de Abraão e colocar em prática e interceder por aqueles que precisam. Chega de dizer que você não pode fazer. Chega de dizer que as suas mãos estão atadas. Chega de dizer que você não tem recursos para ajudar. Ore. O recurso que você precisa é a oração. E quando você orar, não clame só por você, mas clame pelas pessoas. Clame por aqueles que não podem se defender. Clame pelas causas daqueles que precisam. Sabe, clame por aqueles que necessitam, mas não têm forças, mas não sabem se defender, mas não sabem como. Ore, clame, interceda. A palavra declara chorar com aqueles que choram. Você tem chorado com aqueles que choram? Você só tem se preocupado com a sua dor? Ou você só tem se preocupado com o eu? Sabe, que hoje nós possamos voltar o nosso olhar para as pessoas. Quantas pessoas você está, com quantas pessoas você se relaciona e se comunica no dia, mas não sabe o que se passa com essa pessoa. Às vezes, a pessoa está ao nosso lado e a alma dela está gritando por socorro.
Então que possamos pedir ao Senhor que nos dê essa sensibilidade de enxergar ao outro. Que possamos ter a mesma compaixão de Cristo para conosco. Que possamos ter essa mesma compaixão com as pessoas. Sabe, a oração é importante, mas a intercessão também. Buscar aquilo que você quer, buscar a sua cura, buscar o seu milagre, buscar aquilo que você precisa é bom, mas clamar para que outros alcancem isso também. Clamar pela nossa cura é ótimo, mas clamar para que o outro seja curado também. Tanto um quanto o outro é importante. Tanto a oração quanto a intercessão são importantes e essenciais na nossa vida. Então que possamos voltar o nosso olhar para o próximo. Que possamos enxergar além da aparência, mas que possamos enxergar o coração. Que possamos enxergar as pessoas, sabe? Entender e saber quando elas não estão bem. E saber quando elas precisam de um abraço. Tem pessoas ao seu lado que muitas vezes só precisam de um abraço. Só precisam de um abraço. Às vezes só precisam de um bom dia. Sabe que diferença que nós temos feito? O evangelho não é só para nós. A transformação não é só para nós. O amor de Cristo não é só para nós. É para fluir através de nós. Não faz sentido sermos salvos enquanto este mundo está perdido. Não faz sentido você estar bem enquanto tudo ao seu redor está mal. Sabe, precisamos expandir o reino de Deus. Precisamos alcançar essas pessoas. E como você vai alcançar? Talvez você não consiga por meios físicos, mas por meios espirituais, através da intercessão, do joelho no chão, da oração, você consegue. Então clame pelos seus amigos, interceda pelos seus familiares, interceda pela sua vizinhança, pela sua cidade, pelo seu país, pela nação de Israel que está passando por esse período de guerra. Interceda pelas causas do próximo. Comece a olhar com compaixão, com empatia e com amor, assim como Deus olha para nós todos os dias. Que possamos olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão e com um olhar de empatia. Interceda por aqueles que necessitam. Chega de ficar omisso. Chega de ver as pessoas caminhando para um caminho de morte, não fazer nada. Faça a diferença. Seja a diferença. Que Cristo flua através de você. Que o Espírito Santo de Deus resplandeça através de você. Faça a diferença. Que nós possamos refletir nesta mensagem, nesta manhã. Que Deus possa te abençoar e te conduzir aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.